Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente considerar bem o que foi a Revolução de Lutero, é preciso dar uns passos atrás para pegar o contexto. Na primeira aula que tivemos aqui, eu tratei do relativismo. Como hoje em dia é muito comum as pessoas, cada um fazer a sua própria verdade. Isso vai contra um princípio de sanidade mental chamado princípio de não contradição. Já Aristóteles definiu isso, que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista. Então, se eu digo, por exemplo, que isso aqui é um rosário, é um terço, a minha ideia é verdadeira, que de fato isso é um terço. Se eu digo que não é um terço, é uma garrafa, a minha ideia está errada, porque não corresponde à realidade. Isso é um princípio de sanidade mental que controla todo o modo de pensar de todos os seres humanos. Quando a pessoa nega isso, acaba dando em confusão mental. Shakespeare já dizia: to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ou é ou não é. Por exemplo, Jesus Cristo, ou ele é Deus encarnado, ou não é. Não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se ele não foi Deus encarnado, o cristianismo é apenas uma seita judia que cresceu enormemente. Se ele foi Deus encarnado, os judeus, então, perderam a sua escolha de ser o povo escolhido. Perderam o templo, perderam os sacerdotes, perderam... Ou é uma coisa ou outra. Já tratamos disso na reunião passada. Lembra a frase que eu dei de Dostoiévski? Se Deus não existe, tudo está permitido. Se não há um Deus que estabelece no universo uma lei natural, tudo é permitido. Por isso que, né, ele era russo, Dostoiévski, foi na Rússia que o governo inventou a ditadura comunista, que impôs de modo brutal, matou milhões de pessoas, etc, etc. Ora, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17, Nosso Senhor diz que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. É a mesma ideia. Ora, tem mais, ele diz: o que passa disso vem do demônio. Que interessante. A ideia que o demônio procura impor nas pessoas é de evitar essa ideia de sim, sim, não, não. Mas procurar produzir na mente das pessoas o que chamamos de ambiguidade. É que depende, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Isso dá uma confusão social brutal. Ou acaba dando em ditadura no fim da história. Aliás, foi o cardeal Ratzinger que diz que naquele livro que ele publicou, uma entrevista que ele teve de várias conversas com um jornalista italiano chamado Vittorio Messori, e ele tratou disso, de que a ambiguidade é obra do demônio. O demônio procura confundir as pessoas com ambiguidade. Para nós, devemos ser o contrário. Sim, sim, não, não. Verdade, verdade, erro, erro. Né? Ora, o que Lutero fez ao afirmar que só a Bíblia e ninguém mais, nem papas, nem bispos, nem concílios, nada, foi introduzir o relativismo bíblico. Cada indivíduo pega a Bíblia e interpreta como ele acha que o Espírito Santo o guia. O problema é que há contradições brutais nas várias seitas protestantes, né? Brutais. Hoje eu já falei para vocês que aqui nos Estados Unidos nós temos 45 mil igrejas protestantes. É impensável uma coisa assim, impensável. Ou Jesus fundou uma igreja ou não fundou. E isso eu quero marcar bem na cabeça de vocês para entender bem Lutero. Ou ele estabeleceu uma igreja com um Papa, São Pedro, com a missão de propor o evangelho a todos,
ou não fez, ou nos deu a Bíblia. Sabemos que isso não aconteceu. No tempo de Jesus, só havia o Antigo Testamento, não havia o Novo Testamento. Isso veio muito mais tarde. Ora, no Antigo Testamento, os judeus eram divididos em várias seitas. Havia os fariseus, os saduceus, os publicanos, os herodianos, meu Deus, tinha de tudo. E eles brigavam entre si. Por exemplo, os fariseus acreditavam na Torá, nos 5 livros do Antigo Testamento, e também acreditavam no livro dos profetas. Acreditavam também na ressurreição dos mortos no fim do mundo, no fim da história do mundo. Criam também que havia anjos. Já os saduceus, que cuidavam do templo, não acreditavam nos profetas. Não acreditavam que havia anjos. Não acreditavam também que havia ressurreição. Então, estavam chocando brutalmente esses dois. Em um ponto só, eles estavam todos de acordo. Crucifica ele. Eram contra Nosso Senhor. Hoje em dia, a mesma coisa. Todas as seitas contrárias brigam entre si, têm opiniões diferentes, mas num ponto só estão de acordo. A Igreja Católica está errada. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e ler como quiser, exceto a Igreja Católica, que mostra uma falta de lógica brutal. Ora, Jesus fundou uma igreja visível ou invisível? A Igreja Católica ensina, já há 2000 anos, que a igreja era visível, com um chefe visível, com bispos visíveis. Já Lutero dizia que não. Calvino também dizia que não. A igreja é invisível, é espiritual. Ou é uma coisa, ou é outra. Não pode ser as duas coisas. Por isso que ecumenismo hoje em dia arrebenta com a fé dos católicos. Os nossos irmãozão, os evangélicos e tal. Parece muito bonito, mas na realidade estamos destruindo a nossa fé. Acreditando que a pessoa pode crer e não crer ao mesmo tempo. Eucaristia. Ou Jesus fundou, estabeleceu a Eucaristia, ou não estabeleceu. Ou uma coisa ou outra. Então, hoje em dia, tem milhões de pessoas que se dizem cristãs e não creem na Eucaristia. Enquanto que há milhões de católicos que creem. Então, como podem ser os dois? Como podem os dois ter a verdade? A verdade é a adequação entre a ideia e o objeto. O objeto é a Eucaristia. Se Jesus fundou a Eucaristia, fez a Eucaristia, logo, quem crer nessa verdade está certo. Quem não crê está errado. Não pode ter os dois juntos. Isso é fundamental para nós compreendermos bem Lutero. Por exemplo, a mera ideia das muitas denominações cristãs que tem hoje em dia, o Conselho Mundial das Igrejas, que tem um mundo de igrejas lá, todo mundo se dizendo cristão, todo mundo tem a Bíblia na mão, mas brigam entre si, não estão de acordo. Então a gente pergunta, qual que é a igreja que tem a verdade completa? Todo mundo tem um pedaço da verdade? Não vale a pena só um pedaço da verdade. Ou se pega a coisa toda completa, ou não vale a pena. Ora, havia um escritor, foi o primeiro historiador do cristianismo no mundo, Eusébio de Cesareia. Se puderem procurar na internet, Eusébio de Cesareia. Ele escreveu a história da igreja e a história dos papas, desde São Pedro até o ano 324, em que ele deu uma visão. Foi o único historiador que deu todo o exemplo dos papas que existiram. Ora, não é uma questão de opinião, é uma questão de história. Houve, de fato, 300 e tantos papas. É história. Se a pessoa achar, não, mas o meu modo de ler a Bíblia isso é relativismo bíblico e é de uma imbecilidade brutal. Que a pessoa começa a achar que a opinião dele prevalece sobre a realidade. Eu recebi aqui nos Estados Unidos uma notícia que me chocou brutalmente sobre Portugal. Brutalmente. Me informaram que
uma Miss Portugal era um homem. Eu não digo o que eu penso nisso por respeito a todos vocês, mas é de uma imbecilidade portuguesa brutal. É incrível. E, pois é, contra a natureza. O tipo, eu não tenho dúvida que parece mulher, não tenho dúvida. Houve também aqui nos Estados Unidos, num estado qualquer aqui, elegeram também um homem com uma Miss tal, Miss Arizona, ou o que seja. Ora, que os Estados Unidos faça isso, país protestante, eu compreendo. Compreendo. Não. Faz sentido. Mas que Portugal faça isso, país católico, a terra de Fátima, eleger um homem, faz de conta que é mulher. Não, mas ele tem que respeitar. Ele se identifica como mulher. Mas é um homem, nunca vai mudar. Cada célula do corpo dele tem cromossomos que mostram que ele é homem. Esse é o perigo do relativismo. Cada um cria a sua própria verdade, como agora está acontecendo para todo lado, inclusive em Portugal. Se podemos perguntar a qualquer protestante qual é a coluna e o sustentáculo da verdade, falando da verdade o tempo todo aqui, a verdade, o que é que segura a verdade? Vão dizer, é a Bíblia, claro. Basta ler a palavra de Deus na Bíblia, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ora, diz a Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: essas coisas te escrevo, Timóteo, mas espero ir visitar-te muito antes, em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Isso aqui na própria Sagrada Escritura, que os protestantes gostam tanto de citar, diz claramente que a coluna e o sustentáculo da verdade é a casa de Deus, é a igreja. Eu não sei como é que as pessoas nunca leram isso, passa por cima, não faz de conta que não está lá. É o próprio São Paulo que ensina que o sustentáculo da verdade é a igreja de Deus. Agora pergunta, qual igreja? Qual foi essa igreja? A única que existia durante mais de 1000 anos. No ano 1054, os gregos se separaram de Roma. No primeiro milênio, todo 1000 anos, só havia católicos. Só. Em 1054, os gregos se afastaram da igreja, mas mantiveram as mesmas doutrinas, exceto o Papa. E hoje em dia, no tempo que Lutero apareceu, há 500 anos atrás, disse, não, basta a Bíblia. Mas é de fazer sorrir da bobagem. Então, os 1500 anos que havia antes, estava todo mundo errado, só ele que acertou. É uma coisa ridícula. Mas estamos, hoje em dia, tão habituados, nós católicos, habituados a ver os irmãos separados, tão habituados a isso, nos países, especialmente como aqui nos Estados Unidos, há um ecumenismo desenfreado. Ora, isso não é verdade. Ou Jesus fundou a igreja ou não fundou, um dos dois. Se fundou a igreja, como a Igreja Católica ensina, como a história da humanidade ensina, fundou a igreja, como Eusébio de Cesareia, primeiro historiador católico do mundo, ensina, ou então cada um faz o que pensa, faz o que quer. Cada um inventa a doutrina que existe. Eu contei da última vez aqui um caso que eu encontrei um senhor da Igreja Batista, de uma das igrejas batistas, no avião, e ele me disse que tudo resolvia pela democracia. Ele estava debatendo a questão da ordenação de mulheres. Alguns diziam que não pode, que Jesus não abriu o sacerdócio para mulheres. Outros diziam que não, abriu. Então houve uma divisão brutal. O que houve? Houve um voto democrático e o pessoal que dizia que
as mulheres não podem ser sacerdotes, ganharam. Os que eram a favor se afastaram da igreja e fizeram outra igrejinha deles, onde havia mulheres sacerdotes. Mas é isso a palavra de Deus? Não. Isso é uma loucura. Cada pessoa faz o que quer. Se chama relativismo da Bíblia. São Mateus, capítulo 5, versículo 37, nosso Senhor diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não, pois tudo que passa disso vem do maligno. Essa ideia de relativismo, cada um tem a sua ideia, vem do demônio. Não vem da Sagrada Escritura. Eles podem dizer, está na Bíblia, não é coisa nenhuma. Vem da opinião pessoal das pessoas. Então, Jesus estabeleceu a igreja. A história nos diz que sim, Lutero disse que não. E milhões de pessoas que são batizadas, cristãs, hoje seguem a ele e fazem sua própria religião. A igreja da Dinamarca, a igreja da Alemanha, a igreja disso, a igreja daquilo, não faz a sua. E esperar que tudo são... que Jesus está contente com isso? Essa confusão doutrinária total. Por isso que eu insisto nossas aulas aqui, de que nós devemos estudar o catecismo da igreja. De São Pio X, mesmo o catecismo atual, estudar. Isso dá unidade de pensamento. Não é uma situação aberta, cada um pensa o que quer. Ora, opiniões pessoais não mudam a realidade. O sujeito aí em Portugal, que foi eleito Miss Portugal, não muda a realidade. É um homem. Queira ou não queira, é um homem. Aqui nos Estados Unidos, a quantidade de suicídio que existe entre jovens é brutal. A pessoa procura mudar de sexo e chega a um ponto que dá uma frustração tão grande que ele prefere se matar. E, de fato, se matam mesmo. Uma quantidade enorme. Inclusive, até dão seu testemunho na televisão, em programas especiais, de moças que tiveram os seios cortados. Mas não virou homem. Virou uma mulher amputada. A mesma coisa com homens que se castram. Não vira mulher, vira um homem castrado. Não muda a opinião pessoal, não muda a realidade. Isso para nós tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Opiniões pessoais não mudam a realidade. Jesus disse, fundou de tal maneira a igreja que não foi só uma religião que as pessoas louvam a Deus. Não. Ele deu autoridade à igreja, coisa que Lutero recusou. Uma frase do Evangelho: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Perfeito. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Perfeito. Se recusar a ouvi-los, dilo à igreja. Leva a pessoa para a igreja, para a autoridade da igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. A igreja é que cuida, em última análise, da definição da doutrina da fé. E aí ele termina: tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Isso é autoridade. Isso é autoridade mesmo que Nosso Senhor deu aos papas, aos bispos. A igreja tem autoridade para julgar disputas entre cristãos e exercer governo. A ideia que Lutero introduziu, que a Bíblia é somente, sola escritura, cada indivíduo resolve por si mesmo, deu essa confusão daí de milhares de receitas diferentes.
Havia uma... Eu não conheci-o pessoalmente, mas eu tenho o CD que mostra a conversão dele. Era um pastor protestante da Igreja Batista, Father Bean, como feijão Bean. Ele era pastor batista. E havia brigas internas na igreja que ele pertencia. E resolvia coisas pela democracia. E ele dizia que tem algo errado aqui. A verdade não pode decidir pela democracia. A maioria vence. E ficava nesse problema na cabeça dele. Não faz sentido. Como, por exemplo, no tempo da Revolução Francesa, puseram a matéria do voto. Deus existe, vamos votar. E como Deus ganhou só 2 votos, logo Deus não existe. Está aprovado democraticamente. Isso é de uma insanidade, isso é insano. Então, esse rapaz, ele quis procurar onde está essa verdade sobre a igreja e foi para a televisão IWTN, na capela, sentado lá, com a Bíblia aberta, esperando que o Nosso Senhor dissesse algo para ele. A Bíblia dele estava aberta no capítulo 6 de São João. É que Nosso Senhor trata da Eucaristia em detalhe. Vamos falar disso mais tarde. Mais tarde, agora não. Então ele viu, está aqui, evidente, está aqui na Bíblia, que estabeleceu que quem come minha carne e bebe o meu sangue vai ter a vida eterna. Está super claro. Minha carne é comida, meu sangue é bebida, super evidente. E na última ceia, ele deu às pessoas sua aparência de pão e vinho. E como é que eu nunca pensei nisso? Hoje, ele é um sacerdote católico. Hoje. Viu que a Sagrada Escritura defendia a tese da igreja. E para ele foi uma revelação impressionante, ao ponto de ele ter deixado aquela igreja dele lá, que fazia parte, e entrou para o seminário e foi ser sacerdote. Isso é uma pessoa que era consciente, era coerente consigo mesma. Encontrava a verdade. Em cada matéria há uma verdade. Uma só. Verdade só há uma. Erros são milhões. Perguntava a vocês, 2 mais 2 igual a 4? Quantas respostas verdadeiras existem? Uma. Quantas erradas existem? 2 e 2 é 35, 2 e 2 é 44,5, vai. É uma loucura. Bem, então Nosso Senhor estabeleceu a igreja para ensinar, para governar e para santificar as pessoas. Essa é a missão dos bispos católicos, que o Papa João Paulo II definiu claramente na carta encíclica sobre a ordenação de mulheres, Ordenatio Sacerdotalis, que ele mostrou por que a igreja não ordena mulheres, que a vontade de Jesus Cristo foi que fosse somente homens. E ele explica por quê. Podemos tratar disso um outro dia. Agora, então, marcar bem esse relativismo da Bíblia que os protestantes, coitados, seguem. E todo mundo diz, na Bíblia, há 2 semanas atrás, uma senhora protestante ligou para ir, deu um comentário, temos que seguir a Bíblia. Se seguir a Bíblia, siga a católica. Se a Bíblia mesmo, siga a católica. É evidente. Não é possível que nos primeiros 1.500 anos todo mundo estava errado, só Lutero que tinha razão. Então, vamos estudar mais adiante sobre a visão que Lutero tinha sobre a Bíblia. Vocês vão ficar chocados. Eu vou mostrar um livro que temos aqui, em inglês, The Man Luther, O Homem Lutero. É excelente, cheio de documentos, mostrando, citando o próprio Lutero. Uma coisa que para nós é fundamental, o que eu procuro fazer, é nunca acusar, não. Mostrar no próprio estilo de escritos da pessoa, que ele mesmo se define assim. Nosso Senhor deu promessa de infalibilidade à igreja. Ou deu, ou não deu. Deu ao Papa essa infalibilidade? Ou deu, ou não deu. Não pode ser as duas coisas. Se não houver infalibilidade do Papa, nunca vamos estar certos do que é verdade. Todo mundo tem opiniões diferentes. Tem que ter uma pessoa
que explique a doutrina de Jesus Cristo com cuidado. Mas como sabemos que Deus fez isso? Ele prometeu a Pedro que a sua fé não falharia. Uma fé que não falha é infalível. Quando foi isso? Capítulo São Lucas, capítulo 22, versículo 31 para 32. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Vos, o plural, os bispos. Mas eu roguei por ti, indivíduo, por ti, para que a tua confiança não desfaleça, não falhe. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. São Pedro recebeu Nosso Senhor essa promessa de que a fé dele não falharia. Uma fé que não falha é infalível. Está na Sagrada Escritura. Por que não creem nisso? Está na Bíblia. Ah, não. Aí depende do seu modo de interpretar. Aí, acabou tudo, né? Se cada um tem um interpreta do seu jeito, não vale nada. Não tem... Essa promessa de infalibilidade do Papa, como é que funciona, vamos tratar numa outra vez. Nós vamos tratar aqui de tudo a respeito do fundamental da Igreja Católica. Jesus deu a Pedro um mandamento específico de ser o pastor de seus rebanhos? Sim, deu a Pedro. Ele disse: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. São João, capítulo 21, versículo 15 a 18. O que é apacentar? Não é só dar comida ao bicho, não. Apacentar, na cultura dos hebreus daquele tempo, é fazer o papel do pastor, que é proteger o rebanho, levar a tomar água, proteger e guiar. Isso é apacentar. Ele nos considerou como se fôssemos um rebanho de ovelhas, e São Pedro como se fosse o pastor, o bom pastor, que nos apacentaria, nos levaria para a água, levaria para a comida, levaria para as pastagens, nos protegeria contra os lobos, etc, etc, etc. Isso é pastorear ou apacentar, é bem característico dessas coisas, né? Ora, antigamente, no povo hebreu, a missão dos juízes era essa. Depois vieram os reis. A missão de apacentar o povo de Deus. E foi assim que São Pedro entendeu a missão. A gente vê na primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, ele escreveu, ele diz, falando para os seus colegas bispos: eu, seu companheiro presbítero, o bispo, cuida do rebanho de Deus que está entre vós, governando, não sob constrangimento, mas de boa vontade, segundo Deus. Governando. Deu a São Pedro, e São Pedro agora diz aos outros bispos daquele tempo dele, os outros apóstolos, que deveriam governar. Não disse que procura na Bíblia, não. Governar. O papel do bispo é de governar. Se ele governa ou não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se os bispos de Portugal ficam silenciosos com essa matéria desse sujeito ser eleito aí é outra coisa. Se faz um bom serviço ou não faz, é problema deles. Mas, do fato, continua, essa é a missão. Veja bem, governar, ensinar e santificar. O que é isso concretamente? Governar. O Papa e os bispos exercem governo sobre os fiéis. Tal coisa é boa, tal coisa não é boa. Quando eles não governam, entregam os fiéis aos lobos, aí vão responder diante de Deus. Ensinar. É missão deles ensinar aos fiéis. Jesus mandou os apóstolos: ide e pregai a todas as gentes. Não mandou escrever livros. Ele não escreveu nada, a não ser na areia com o dedo. Ele não mandou ninguém escrever nada. Foi mais tarde, 20 e tantos anos depois, que alguns apóstolos escreveram as experiências que tinham tido com Jesus, mas não tinham de modo nenhum completo. Por exemplo, quando Nosso Senhor estava no deserto, pouco antes do batismo,
E o demônio tentava ele. E ele dizia para o demônio que está escrito que devemos a toda palavra que sai da boca de Deus. Crer em tudo que sai da boca de Deus. Ora, tudo que Jesus dizia era para a gente crer. Mas o que é que ele disse, por exemplo, nos primeiros 30 anos da vida dele? A Bíblia não diz nada. Nada. Só quando tinha 12 anos, ele foi pego no templo e acabou. O que ele dizia? Em casa, jantando com os pais, com São José, com Nossa Senhora, o que ele dizia? A Bíblia é silenciosa. Quando ele ressuscitou, juntou os apóstolos durante 40 dias, deu um curso de apologética, crash course, para eles. O que ele disse? Nada. Isso ficou para a tradição oral, que os bispos e os doutores da igreja, os padres da igreja, ensinaram através dos tempos. A missão que Nosso Senhor deu aos bispos foi de pregar. Muita coisa foi pregada por escrito, mas a maioria foi pregada pela palavra, pela palavra da versão oral. Então a gente vê, Jesus, por exemplo, Jesus prometeu estar com sua igreja até o fim dos tempos. Sim, prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. São Mateus, capítulo 28. Prometeu. De modo que, quando Lutero, ou qualquer outro fundador de heresia, disse que a igreja perdeu a fé, e ele é o novo profeta, é mentira. Nosso Senhor prometeu estar com a igreja. Prometeu. Se a igreja falhou, ele falhou. Se ele falhou, não pode ser Deus. Então, acabou tudo. Olha, isso é fundamental para nós ter bem claro na nossa cabeça que o protestantismo é o relativismo da Bíblia. Cada um inventa a doutrina que quer. Bem, conclusão. De acordo com a Bíblia e com a história, Jesus fundou uma igreja específica para guiar, ensinar e santificar o povo de Deus. Em seu próprio nome. A única intérprete autêntica da Sagrada Escritura. Porque nos primeiros 3 séculos do cristianismo não existia a Bíblia. Não existia. O que o povo sabia era o que ouviam da pregação dos apóstolos e dos que sucederam aos 12 apóstolos. Eu estive na Índia tem alguns anos e tive um local onde estava lá, onde foi sepultado São Tomás. Tem um mundo de católicos enormes na Índia, católicos do rito Melankarat, que é toda uma história muito bonita. E estavam ali, na Índia, que é o fim em comparação conosco, que na Europa, na América, é o fim do mundo. Pois é, são milhões de católicos lá. São os que pregaram, através da pregação de São Tomás. Não havia Bíblia para dar para o povo. E se houvesse Bíblia, o povo não sabia ler. Olha, é fundamental. Nosso Senhor guiou a igreja, guiou os bispos na sua pregação com o povo. Ele não deu a Bíblia para nós. A Igreja Católica nos deu a Bíblia. Os bispos católicos escreveram os livros sagrados. E Jesus não deu a Bíblia para ninguém. Foi a igreja que nos deu. Então, quando qualquer seita protestante crê que a Bíblia é a palavra de Deus, está crendo numa decisão da Igreja Católica. Vamos ver uma outra oportunidade. Os livros que existiam em circulação nos 3 primeiros séculos. E vai ser interessante de ver que por exemplo, havia 15 diferentes evangelhos. A igreja escolheu só 4. O resto foi para fora. Se não se crê que o Espírito Santo guiou a igreja ao escolher esses evangelhos, então quem foi que fez a Bíblia? Se não foi a Igreja Católica, quem foi que fez?
É preciso ver a história concretamente assim. A igreja escreveu a Sagrada Escritura. Jesus não sugeriu a formação de uma sociedade de impressão de Bíblias. Não sugeriu. Isso é invenção, coisa nossa, coisa do nosso tempo. Durante 1000 anos, todos os verdadeiros cristãos eram da Igreja Católica. Já no século, nos primeiros anos do cristianismo, Santo Ignácio de Antioquia cunhou a palavra católico para definir a igreja, em Antioquia. Ora, católico em grego quer dizer universal. Nós somos da igreja universal, a igreja para todos. E essa mesma igreja que escreveu a Bíblia e que só ela pode interpretar o que ela escreveu. Não deixou a cabo de todo mundo, né? E na próxima aula, nós vamos ver a objeção característica de protestantes contra a Igreja Católica, contra a Bíblia, que é a Igreja Católica segue suas tradições, quando deveria seguir a palavra de Deus, a Bíblia. Eles não pensam que foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Que escreveu a Bíblia. O Novo Testamento, claro. Né? Então, aquela frase que Nosso Senhor dizendo que é bem de vós que fala o profeta Isaías, esse povo somente me honra com seus lábios, seu coração está longe de mim, porque ensina os preceitos dos homens, as tradições. Isso nós vamos ver na próxima vez. Vamos resumir tudo isso aqui. Para nós é fundamental ter sempre em mente que a verdade é objetiva e não subjetiva. A verdade está no objeto, na realidade, não está na opinião pessoal das pessoas. Pode pensar o que quiser em matéria de religião, fazer o que quiser. Não quer dizer que vira verdade. Ninguém faz a verdade. Nós aceitamos, do ponto de vista natural, por exemplo, quando diz que o fogo queima, não é uma questão de opinião, o fogo queima mesmo. Não vale o que a pessoa pensa. Em matéria de religião, Jesus estabeleceu uma doutrina específica que foi propagada pelos apóstolos no decorrer dos séculos, de 1500 anos. Quando Lutero veio introduzindo o relativismo bíblico, estabeleceu a confusão completa, a ambiguidade, que valeu para todo mundo. Infelizmente, hoje em dia, nós temos um mundo enorme, milhões de pessoas, que eu não digo que eu não estou criticando a pessoa enquanto pessoa, que eles têm a boa vontade, não tem dúvida, creem piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, só que não aprofundam a matéria. Não se dão conta que foi a Bíblia, de fato, a palavra de Deus? Sim, mas foi a Igreja Católica que escreveu. Foram os bispos católicos que escreveram. Dos bispos, dos apóstolos da Igreja, somente 4 escreveram a Bíblia. Não, somente 2. São Mateus e São João. Esses foram apóstolos de Jesus. Só esses 2. Por que os outros 10 não escreveram nada? Se Jesus mandou a eles escrever a Bíblia, por que só 2 escreveram? Porque São Lucas e São Marcos nunca foram apóstolos, foram discípulos. São Marcos acompanhava São Pedro. E São Lucas nunca chegou a ver Jesus na carne, nunca chegou a ver. No comecinho do evangelho dele, ele explica que ele coletou informações para informar a Teófilo qual era a verdade sobre Jesus Cristo. Ele nunca viu Jesus, nunca. E escreveu um evangelho, e a Igreja Católica aceitou o evangelho que ele escreveu como sendo inspirado pelo Espírito Santo. Está aqui o que separa brutalmente o catolicismo do protestantismo. Os 4 evangelhos e as epístolas que vêm no Novo Testamento não têm o mesmo estilo. Os que escreveram não foram secretários que
Deus ditava e eles escreviam. Não é assim, porque assim teria o mesmo estilo. Todos têm estilos diferentes. Inspiração do Espírito Santo que guiou essas pessoas. Apenas guiou a publicar, a escrever nada de errado. Escrever tudo que eles escreveram era verdadeiro. Mas não escreveu tudo. Quando a gente vê, por exemplo, que acho interessante dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Foi a tradição da igreja que criou a palavra Bíblia, vem do Biblos, que é uma cidade da Ásia Menor. Hoje em dia, qualquer cristão, protestante, do qualquer que seja, crê na Santíssima Trindade. Eu falei isso da outra vez. Mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Foi a igreja que fundou, que criou essa palavra. Tem as três pessoas? Tem, sim. Padre, Filho e Espírito Santo. Mas em nenhum lugar da Bíblia se diz que as três são um Deus. Não existe. Isso é a Igreja Católica que ensinou, que criou essa palavra. Portanto, sem o magistério da Igreja que Jesus fundou, nós temos só confusão completa. A gente vê, por exemplo, eu estou estudando um pouco de calvinismo, em que ele crê na predestinação absoluta, que Deus, desde toda a eternidade, já decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você não pode fazer nada, nada. Deus já decidiu, acabou-se. Eliminou a liberdade do indivíduo. Lutero escreveu um livro chamado Servo Arbítrio, contrariamente ao livre-arbítrio que a igreja ensina. Então, portanto, para Lutero, se pode pecar à vontade. Porque se Deus escolheu que você vai para o céu, você vai para o céu, tá bem, maravilha. Se ele escolheu que você vai para o inferno, pode fazer o que quiser, não faz diferença. São doutrinas irracionais, desumanas. Mas, infelizmente, o grosso dos assim chamados evangélicos não conhece essas coisas. Na Bíblia, está na Bíblia. Dá pena de ver que, infelizmente, na Igreja Católica, nós deixamos de evangelizar. No tempo do Papa Pio XI, Pio XII, havia um projeto sistemático de evangelização. Depois do Concílio Vaticano II, por razões que eu não sei explicar, introduzimos o ecumenismo. Resultado, a fé começou a morrer. Como se vê no Brasil, que quando eu era criança nós tínhamos 90% de católicos, hoje temos 68%. Gente ficou sendo protestante. Porque eles viram que na igrejola protestante tem a Bíblia. Tem a Bíblia. Ensina alguma coisa, ensina. E a pessoa tem um desejo de aprender a verdade. E, infelizmente, cai nessa confusão. Na Igreja Católica, hoje em dia, infelizmente, há uma crise brutal, como dizia o cardeal Raymond Burke, na introdução daquele livro que foi publicado em vários países do mundo, sobre o sínodo como uma caixa de Pandora, em que ele diz, a igreja está entrando numa crise terrível, crise de fé. Para nós, procuramos ser fiéis ao que a igreja sempre ensinou, não às opiniões individuais de bispos e padres aqui e ali, de modo nenhum. Aqui nos Estados Unidos, creio que eu falei disso antes, houve uma enquete, já uns 2 anos atrás, em que revelou que pessoas que vão à igreja, 70% não creem mais na presença real de Jesus na Eucaristia. É só um pedaço de pão bento. 70%? Se fosse 1%, já seria péssimo. Mas 70%? Quer dizer o quê? Que nós nos tornamos protestantes. Que a Eucaristia é fundamental. É fundamental. Ser ou não ser.
Ou se crê nisso ou não se crê. Se não se crê, ficamos protestantes. Portanto, a necessidade da apologética. A diferença entre o catecismo e a apologética é essa. O catecismo nos ensina o que devemos crer. Precisamos estudar o catecismo. O que devemos crer. Da tradição da igreja, tradição escrita, que é a Bíblia, tradição oral dos padres da igreja. E a apologética nos ensina por que devemos crer naquilo que o catecismo ensina. Por isso que o empenho que eu tenho nessas aulas é por lógica. O Papa João Paulo II escreveu uma carta encíclica que eu recomendo a vocês que leiam, que eu não vejo hoje em dia promovida em nenhum lugar do mundo, em que ele é chamado Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Isso requer estudo muito detalhado disso. Veritatis Splendor. Outra foi, em que esse novo chamou-se... escapa o nome agora. São de João Paulo II, que ele, infelizmente, os bispos do mundo não levaram isso a sério. Agradecendo ao Papa, muito bem, obrigado pela encíclica, e fica por isso mesmo. Outra foi Fides et Ratio, fé e razão. Que ele dizia que a fé e a razão são como duas asas que elevam a alma do homem ao conhecimento e ao amor de Deus. Isso tem que se estudar. Estudar mesmo, em vez de ficar fazer jogo na internet ou coisa assim, estudar mesmo. Porque para nós é fundamental que nós tenhamos bem claro a verdade objetiva que é a Igreja Católica. A despeito de todos os problemas que tem hoje em dia, da confusão que é hoje em dia. A Igreja da Alemanha está ficando cismática, vai sair de Roma. Mais cedo ou mais tarde vai sair. A Alemanha já tem uma tradição de criar problema. Desde que começou com Lutero, depois veio o marxismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esse pessoal, esses alemães são uma novela. E então agora tem esse cisma que estão fazendo agora da igreja democrática. Não a igreja como Jesus fundou, de cima para baixo. Não, mas democrática. Isso vai variar de diocese a diocese. Como agora estão querendo abençoar os assim chamados matrimônios homossexuais, que é contra a natureza humana. A natureza humana, às vezes, é difícil ter que provar coisas que a evidência dos fatos nos mostra. O ser humano existe para a reprodução. Crescei e multiplicai-vos. É o primeiro mandamento de Deus para a humanidade. Multiplicai-vos. E essa união homossexual, que não produz nada, não produz filhos, é contra a natureza humana. Isso que não é questão de religião, é questão de natureza humana. Chegamos tão longe assim. E, para nós, é fundamental que tenhamos bem claro em nossas mentes a ideia desse relativismo. E se aplica em matéria de religião, com o protestantismo, em matéria de política também. Aqui nos Estados Unidos, em matéria de política, em vários estados americanos, estão aprovando o aborto, introduzindo o aborto na Constituição do Estado. Os Estados Unidos é como uma espécie de Europa Unida. Cada estado americano é um paísinho pequeno. Em termos mais simples. Então, agora já há vários estados que estão acrescentando na Constituição do Estado o aborto. Ora, isso é um assassinato de crianças inocentes que não podem se defender. E, infelizmente, muitos bispos não dizem nada. Eu escrevi uma carta para um jornal católico para o qual eu escrevo artigo toda semana aqui, e um senhor se queixou que eu tinha criticado os bispos que não haviam protestado. Aqui no estado em que eu vivo, Minnesota, o governo do estado, a legislação do estado,
introduziu uma lei nova no ano passado, em que se o seu filho quiser mudar de sexo e você se opor, seu filho vai ser retirado de sua casa e você vai para a cadeia. Isso é a lei agora aqui nos Estados Unidos. Eu escrevi uma carta dizendo que os bispos não fizeram nada. São eles que governam, são que ensinam, são que santificam o povo. E escrevem uma carta para o governo dizendo que não estamos de acordo. Como se os políticos estivessem pouco ligando para as cartas que eles escrevem. Aqui é assim. Em Portugal, na minha opinião, é pior. Portugal é um país socialista. Segundo Vladimir Lenin, o socialismo é o primeiro passo para o comunismo. Um país que se aprovou o aborto. Eu estava aí em Portugal no segundo referendo, lutando contra o aborto. Aprovaram o casamento homossexual, aprovaram a eutanásia. O que é que sobrou de catolicismo aí em Portugal, hein? O que é que sobrou? Não, vamos ser realistas. Isso é a realidade. Não adianta querer dizer, olha, eu vou à missa, ao menos eu posso ir à missa, posso comungar. Não. São Paulo ensina que somos soldados de Cristo. E como soldados, devemos lutar pela igreja e pelo país em que vivemos.